Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Commerce Podcast, o seu podcast de e-commerce gravado dentro de um e-commerce real, de um dono de e-commerce para outro dono de e-commerce, onde você consegue aprender vivências, escutar histórias reais de donos de negócio, de gente que vive, que passa exatamente por tudo aquilo que você passa na pele todos os dias também. Esse nosso episódio de hoje é um episódio completamente especial, mas antes de eu partir para a nossa convidada, quero te falar que esse episódio e o E-Commerce Podcast é um oferecimento de Mentoria Ames e de Postals. A Mentoria Ames é a melhor solução para poder acelerar o seu negócio. Clica aqui no link da descrição para poder agendar uma consultoria completamente gratuita com o meu time de especialistas, onde a gente vai fazer um diagnóstico completo do seu negócio e construir um plano de ação individual e personalizado para você realmente decolar o seu e-commerce. A Postals é um dos maiores grupos de moda no varejo online do Brasil. São mais de 30 anos de existência, há um longo tempo dentro do online, se consolidando como um dos principais e-commerces de moda dentro do Brasil, e ela é referência em eficiência dentro da logística. E agora você pode contar exatamente com essa eficiência de logística dentro do seu negócio também. Você pode contratar a Postals para cuidar e operacionalizar absolutamente todo o seu estoque no modelo de fulfillment aqui em Blumenau, em Santa Catarina. Responsabilidade e agilidade é o que você precisa no seu negócio e é exatamente isso que você encontra aqui. O E-Commerce Podcast também tem o patrocínio e só existe por conta dos nossos patrocinadores. Frete barato, onde cada entrega conta uma história. Conte com as melhores transportadoras do Brasil dentro do seu e-commerce, com a melhor tabela, a melhor eficiência e também o melhor controle. W3 Pagamentos, a maior aprovação do mercado de e-commerce. É impossível você ter uma receita líquida maior em outra plataforma de pagamentos do que operando com a W3. Aqui a gente aprova o que tem que aprovar e reprova o que tem que aprovar. Nós entregamos 99% de aprovação dentro do cartão para mais de 80% dos nossos clientes, com menos de 0,1% de chargeback. Então, realmente aprova o que tem que aprovar e reprova o que tem que reprovar. É um oferecimento também de W3 Tráfego Pago. Você trabalha muito, você constrói produto, trabalha no produto, vira noite em claro e deposita todo o seu negócio numa agência sem experiência. Nós já faturamos mais de 100 milhões de reais para os nossos clientes e a gente realmente entende o dia a dia do nosso e-commerce. E agora, por último, quero trazer aqui, e propositalmente deixei por último, porque representando, e a gente tem a representante dessa empresa hoje aqui, que é a Panorama Sistemas. A Panorama Sistemas, ela é a plataforma de e-commerce mais completa do Brasil. Teu dia a dia nunca mais vai ser o mesmo a partir do momento que tu implementar a Panorama Sistemas dentro do teu negócio. Clica aqui no link da descrição e agenda uma demonstração. Não tenho dúvidas de que até o final desse episódio tu vai estar completamente convencido de que a Panorama Sistemas é tudo aquilo que tu precisa para dentro do teu negócio. É o que eu uso no meu e você vai entender exatamente os motivos disso por aqui. Porque hoje a gente está aqui com a Aline, da Panorama Sistemas, da Panorama Móveis e de outras empresas que complementam todo o grupo com soluções voltadas 100% para o e-commerce próprio da própria Panorama. Aline, eu não quero nem entrar muito a fundo em te apresentar, porque eu quero primeiro que tu comece se apresentando um pouquinho mais para a gente, antes de a gente começar a entrar um pouco mais dentro realmente desse mundo desse ecossistema que vocês têm de negócios, de empresas que fazem realmente todo esse grupo da Panorama acontecer. Bom, eu sou a Aline, né? Como o Léo falou. Faço parte desse grupo de empresas. Eu sou uma das diretoras. Eu falo que a gente é apaixonado por tecnologia, né? Por isso que o Léo nos trouxe aqui hoje, porque ele usa nosso produto e sabe o quanto é bom. Eu vou contar um pouco da nossa história para vocês entenderem quem nós somos, né? Acho legal realmente contar e tu voltar bem lá atrás, porque eu sei que vocês são, cara, da raiz do varejo. Vocês nasceram dentro do varejo, antes de existir digital, antes de existir o www, vocês já tinham loja, vocês realmente nasceram. Me conta realmente essa história bem a fundo. Então, nós somos uma empresa somos um grupo de empresas. Nós somos lá da década de 90, né? Vamos lá, mais precisamente 95. Surgiu a Eletrônica Panorama. E também nessa mesma época, o meu pai, muito visionário, né? Começou com meu pai.
ele adquiriu uma outra empresa chamada Panorama Sistemas, né? Então as duas foram praticamente na mesma época. A Eletrônica Panorama inicialmente era uma empresa que oferecia conserto de produtos eletrônicos e também a gente tinha eletrodomésticos para vender nessa época, né? Aí conforme foi evoluindo, meu pai começou a olhar para móveis, começou a comercializar móveis também. E junto com essa história, né, uma história vai indo junto com a outra, a Panorama Sistemas foi sendo desenvolvida para ERP de indústria, né? Então, ali que começou. A gente chegou a ter ali na época em torno de umas 400 indústrias que a gente fornecia esse ERP. Isso ainda na década de 90. Isso na década de 90. Aí depois, né, conforme foi mudando as coisas, em 2010, a gente chegou no impasse. Quando ainda não, o e-commerce ainda era mato, né? A gente brinca que não tinha muita coisa, não tinha nada no Brasil. A gente chegou no impasse, vamos abrir mais uma loja. Ali a gente já tinha mais a parte de móveis, né? Ou vamos nos aventurar no e-commerce. O que nós decidimos? Optamos por esse desafio de entrar no mundo do e-commerce. Sem nada, gente. Vocês têm noção o que era o e-commerce em 2010? Né? Tudo era muito caro. Não tinha ferramenta na época que contemplasse tudo que um e-commerce precisaria. Tudo era muito novo, né? E a gente não tinha realmente as condições financeiras para adquirir todas as ferramentas que precisaria para ter um e-commerce. Era como se fosse construir um Frankenstein, digamos assim. Cada pecinha, cada sistema separado para construir uma coisa só. E o legal é que tu tá falando de 2010, mas essa é a realidade de muitos donos de e-commerce hoje. Tem a plataforma de e-commerce, daí tem o ERP, daí tem uma plataforma de gestão de atendimento, uma plataforma de gestão de frete. E é a realidade ainda de muito dono de e-commerce, né? Que compra tudo separado, né? E acaba pagando muito mais caro do que um produto único. Total. Então isso veio uma dor muito forte para nós. E aí, em 2010, nós então mudamos para Panorama Móveis Online, né? Mudamos o nome, deixou de ser Eletrônica Panorama, virou Panorama Móveis Online. E a Panorama Sistemas começou a mudar para virar uma plataforma de e-commerce. Então foi essa virada de chave que a gente teve. Mas, Aline, deixa eu só entender. Por que móveis? Porque era uma cidade pequena que a gente viu uma oportunidade de entrar no setor moveleiro. Cidade pequena, aqui talvez tenha alguém de São Paulo escutando a gente, porque lá a cidade pequena é 200 mil habitantes. O que é cidade pequena para ti? Gente, é muito pequena. Muito pequena. Muita gente vai procurar até no mapa onde fica a cidade. Mas é Ibirama, em Santa Catarina, uma cidade de 20 mil habitantes, 20 mil né? habitantes. Então pensa, pra gente, que hoje é referência nacional, vindo de uma cidade de 20 mil habitantes sem nada. Sim. Né? Então a gente teve que desenvolver todo o nosso processo, desenvolver cada ferramenta para a gente ser o que é hoje. E aí o negócio foi ficando tão bom, a nossa plataforma foi ficando tão boa, e a gente começou a virar referência, né? A gente começou a virar referência pela Panorama Móveis. Para quem não conhece, né, o Panorama Móveis Online hoje é a segunda maior em termos de e-commerce de móveis do Brasil. E ela não é não é à toa que ela é a maior, uma das maiores. É porque a gente tem tecnologia para isso. A gente desenvolveu tudo dentro de casa, né? Então a gente construiu o que ela é hoje, né? Com muita tecnologia, muita dedicação, muita garra. A gente errou muito no começo, né? Que às vezes muitos donos de e-commerce, como o Léo mentora também, passam por essa dificuldade. E aí, para eu entender um pouquinho mais, vocês decidiram entrar no e-commerce em 2010. Vocês já entendiam alguma coisa de e-commerce? Foi na marra? Começaram vendendo por onde? Como? Como que foi esse início da Não Móveis? entendíamos nada, gente. Nada. Só tínhamos fornecedores de móveis. Foi assim, por causa da loja física, né? Que nós Vocês tinham uma tínhamos. loja física, tinha um fornecedor de móveis, e aí viram a oportunidade de entrar dentro do online. Isso, né? Isso
antes da pandemia, porque depois da pandemia, o e-commerce virou uma coisa normal de se falar, né? Antigamente era só nos Estados Unidos, era fora. E a gente começou sem nada, a gente não tinha conhecimento. Mas tem uma coisa que o meu pai sempre nos ensinou, para quem não sabe, a empresa é familiar, né? É uma empresa de tecnologia, mas é familiar. É pai, mãe, irmão, irmã, todo mundo junto. A gente teve que ir atrás. O meu pai, ele sempre ensinou que não tem nada que a gente não possa aprender se a gente tiver boa vontade, né? Então ele ensinou assim, eu, meu irmão, a minha mãe, todos nós somos pessoas que estudam muito. Todos nós somos dedicados ao que fazemos, né? Não é à toa que a gente é o que é. E hoje, mesmo quem está começando, o pequeno cliente, ele precisa estudar o negócio dele, ele precisa aprender, ele precisa, além de ter pessoas que já passaram pelo processo, que os mentore, né? Total, total. Não, legal, mas Aline, eu quero que a gente realmente entre um pouco mais a fundo dentro. Vamos primeiro, porque acho que esse é o principal diferencial de vocês. Vocês têm todo esse ecossistema dentro de casa, vocês são uma plataforma, mas vocês são uma plataforma que nasceram do próprio e-commerce. Então, o e-commerce ele veio primeiro e logo depois a plataforma para atender as necessidades do e-commerce. Então, contextualizando e a gente entrando nessa linha do tempo, como é que foi esse crescimento da Panorama Móveis? Vocês começaram em 2010 e começaram já diretamente com o site, começaram vendendo dentro de marketplaces. Como que foi esse crescimento de 2010 para 2025? Porque um e-commerce de móveis sair da cidade de Ibirama, com 20 mil habitantes, e se tornar o segundo maior e-commerce de móveis do Brasil é uma coisa que a gente precisa explorar, contar um pouquinho mais dessa história, porque eu não tenho dúvidas que vai inspirar muita gente que está escutando isso aqui. Então, a gente começou vendendo cadeira, mesa. Começamos testando o e-commerce, né? E aí, em 2010, vimos que tinha essa oportunidade, olhamos assim, nossa, realmente vendeu. E aí começamos a investir mais e decidimos alavancar. Tínhamos já o nosso site próprio Desde o e começo. no início já. Legal. E também vendíamos já no marketplace, porque já tinha Magalu, né? Na época. Começaram dentro da Magalu Da mesmo. Magalu também, Legal. né? Então a gente começou com eles e foi escalando. Foi escalando aos poucos. E aí, quando veio a pandemia, nós já estávamos estruturados e nós crescemos o que era para crescer, vamos lá, ao longo de uma década, a gente cresceu em um ano, porque a gente já estava pronto, né? Então, isso fez com que nós tivéssemos resultados fora da curva. Nós só não vendemos mais porque na época da pandemia começou a faltar insumo, né? Começou a faltar prego, começou a faltar essas chapas de MDF, começou a faltar muita coisa. Porque senão a gente tinha vendido mais ainda, né? Tinha mercado para poder vender mais. Tinha mercado para vender, né? Tinha E vocês oportunidade. sentiram que realmente a principal explosão de vocês foi na época e no ano de 2020 com a pandemia. Foi. Tu não há necessidade de me abrir isso em números, mas tu sabe mais ou menos proporcionalmente, em porcentagem, quanto que foi esse crescimento no ano da pandemia? Ah, vamos botar ali. Vamos colocar uns 500%. 500%. Vamos É muita colocar um coisa. número. Porque realmente foi um número surreal, assim, né? E uma coisa legal é porque isso daqui na pele de um varejista de e-commerce tradicional que tem o estoque dentro de casa, que precisa ou importar ou comprar do fornecedor, ou então produzir quando a pessoa é uma indústria, que é o nosso caso aqui, é uma indústria alimentando para o próprio e-commerce. Tem esse tempo de produção, tem que ter o estoque dentro de casa, e aí tu fica com o estoque parado, e aí tu tem um problema muito grande de fluxo de caixa, porque tu tá com o teu estoque sendo produzido agora, e tu vai ter que produzir muitas vezes mais do que aquilo que tu vai vender, e no fim o teu fluxo de caixa ele não aguenta um crescimento de 500% no ano. Então a pessoa ela tem que recorrer a capital externo, a pessoa ela realmente sofre, porque o crescimento ele é doloroso no modelo tradicional. Mas eu sei que o modelo de vocês ele não é um modelo tradicional de trabalho dentro da Móveis, e eu acho que isso é uma coisa que permite vocês crescer
500% quando a oportunidade chega, porque em 2020 foi isso, a oportunidade bateu na porta de vocês cresceram 500%. Mas isso só foi possível porque a base estava bem construída. E eu, de verdade, eu falo isso para todo mundo. Eu acho o modelo de vocês genial. Genial. Porque, e aí eu quero que tu me conte um pouquinho mais sobre como funciona esse modelo, mas basicamente é um modelo de dropshipping, mas não é aquele dropshipping do adolescente de 15 anos trazendo do AliExpress. É um modelo de dropshipping extremamente profissional que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Tu consegue me abrir um pouquinho mais de como que funciona isso hoje? Porque eu acho muito curioso e toda vez que eu escuto, eu pego algum detalhe a mais que me faz me encantar ainda mais por esse modelo. Então, nós não fabricamos hoje nenhum móvel, né? A Panorama Móveis não produz. Mas nós pegamos da fábrica e mandamos direto para o cliente por causa desse modelo de dropship. Tecnologia pura, né? E isso também faz a questão de imposto, né? A gente consegue fazer a triangulação ali de nota, né? E, consequentemente, reduz a carga tributária e tu vira mais competitivo. Isso. Né? Mas esse modelo, então, basicamente, vamos lá, sou um fornecedor de móveis, Leonardo Móveis. Eu tenho a minha fábrica aqui em Santa Catarina. E um cliente lá da Bahia comprou, através de ti. Porque tu basicamente, tá nesse meio, entre o cliente e a fábrica. Eu tenho o produto aqui dentro de casa, eu tenho esse armário que tu acabou de vender dentro do meu estoque. E tu tem acesso ao meu estoque, e aí quando isso vende, isso debita do meu estoque da Leonardo Móveis, e aí tu coleta comigo, ou eu mando diretamente, e aí isso vai direto para casa do cliente? Isso. É basicamente isso. Isso. Passa Então, no pela fim, nossa logística, né? Passa pela nossa logística, mas basicamente sai da indústria, vai para o nosso depósito e vai para o cliente, mas isso depois de já ter vendido. depois de ter vendido. Isso Então, faz com que a gente não tire dinheiro do nosso para bolso. quem é aficionado em financeiro para e-commerce, fica doido com isso. Não, para quem é lojista e não produz, e diz, eu não sou fábrica e eu quero uma solução, tá ali, o modelo de dropship é o melhor que existe e consegue preservar o fluxo de caixa, né? Total, porque eu acho que essa é uma das principais dores do dono de e-commerce. Uma coisa que eu sempre falo, assim, no e-commerce, ele não é para amadores. É para pessoas que realmente estão dispostas a fazer o negócio acontecer, né? Porque a gente sabe que, vamos lá, vamos pensar. Hoje eu vendi 50 milhões de uma blusa. Vendi essa blusa aqui, vendi 50 milhões dessa unidade. Mês que vem, eu quero vender 100 milhões. E eu tenho estoque, né? Eu não faço esse modelo dropship. Quanto eu vou precisar botar de dinheiro em cima? Eu não vou dar conta. O meu fluxo quebra. Eu te dou a resposta por vivenciar esse fluxo de produção. Tu vai precisar começar esse processo se tu tiver uma eficiência muito boa, pelo menos, mas assim, a eficiência ela tem que ser extremamente boa. Vai ter que ser uma das melhores fábricas possíveis a nível de eficiência para tu começar isso 30 dias antes. Comprando a malha, quando isso daqui num cenário de uma fábrica que compra a malha e não daquela que compra o fio, passa por processo de tecelagem, tintoraria, porque senão tu joga mais 40 dias aí no meio. Isso aí. Malha tá pronta, chegou aqui para ti. Tu vai mandar para tagação, tu vai mandar para facção, tu vai mandar para o botão, tu vai mandar para embalagem, e aqui tu joga no melhor dos cenários 30 dias. Só que tu já tá pagando a facção, tu já tá pagando o botão. Aqui a malha talvez pode até ter comprado num fluxo de 30, 60, 90. Só que daqui a 90 dias tu não vai ter vendido todos esses produtos ainda. Não, e o teu cliente, quando ele pagar, quando você vendeu esses 50 milhões, você quer produzir 100, quer vender 100 agora é projeção. Vamos lá. O teu cliente está pagando às vezes em 10 vezes. Então, o teu fluxo de caixa não aguenta. Tu é obrigado a antecipar e aí já perde. A antecipar. E quando você faz essa antecipação sem um planejamento ou pega dinheiro do banco, que a gente não, né, depende muito do caso, tem que ser avaliado, tu já perde toda a tua margem ali. Então, a gente sempre fala assim, a importância de uma assessoria bem feita, não é só vender. Porque eu posso vender. E o meu fluxo? Total. Como é que fica, né? Total. Não, eu realmente acho que essa é a principal dor do dono de e-commerce. Porque pensa que hoje tu tá iniciando dentro do negócio e aí daqui a 3 meses tu tá ali faturando teus primeiros 100 mil reais.
o que é completamente possível com o nível de escala que o e-commerce te proporciona. Só que daqui a pouco tu tem o objetivo de daqui a 3 meses tu dobrar esse faturamento de novo e tu chegar em 200 mil. Uma loja de moda, por exemplo, que tem toda a questão da grade de tamanhos, e aí ela vende tamanho P, M, G, G1, G2, G3, ela já tem ali 6 tamanhos. Ela não vai vender, para poder vender esses 200 mil reais, não é 200 mil reais que ela precisa ter em estoque. Ela precisa ter pelo menos 600 mil reais em estoque. Isso. E aí, se o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, se ela tiver um markup de 3, um markup bom, razoável na média, assim, para moda, para ter esses 600 mil, ela vai ter gasto os 200 para produzir. E daí, aonde que entra o custo de mídia? Aonde entra o custo de gateway de pagamento na hora da venda? Tráfego Aonde pago. aonde que entra o tráfego? Aonde que entra a influenciadora? Aonde que entra o imposto? A conta não fecha. A conta não fecha porque tu precisa ter mais estoque dentro de casa do que aquilo que efetivamente tu está produzindo. Então esse crescimento rápido ele é muito doloroso. E o dono de e-commerce que começa pequeno, sem capital terceiro, isso é uma coisa que eu sempre levanto. Quando ele cresce muito rápido, ele inevitavelmente vai ter que recorrer a capital de terceiro. Ou quebra. Exatamente. Se ele não Ou ele vai recorrer, quebrar ele vai crescendo. quebrar. Porque boa parte dos donos de e-commerce quebram crescendo. Não é quando quando tu estabiliza que tu quebra, porque tu para de crescer, não, tu quebra crescendo. Porque o teu fluxo de caixa não aguenta se tu não tem controle. E em boa parte das vezes ele vai ter que recorrer a um crédito de terceiro. E aí ele tem, daqui a pouco, 5% de margem líquida. O que eu acho loucura, ainda mais no mercado de moda, que tu tem que ter 3 vezes pelo menos de estoque dentro de casa. E aí ele tem 5% de margem líquida. Como é que ele vai aguentar pagar os juros de um crédito que ele tá pegando fora? E aí tem outra coisa. Ele precisa de um dinheiro para reinvestir no negócio dele para crescer. Ele não tem. E de onde ele vai tirar? Não tem. A única possibilidade é capital de terceiro, mas com Selic é 15%, como que ele vai fazer isso? Então, por isso que eu acho esse modelo de ficar pagando. dropshipping fenomenal. E eu acho que ele mais claro, o dropshipping exatamente da maneira que vocês fazem. Não o modelo de dropshipping do adolescente de 15 anos que traz o produto do AliExpress A para gente 14 dias para chegar, que para na alfândega. Isso não tem uma funciona. maturidade para fazer esse dropshipping, né? E como quando eu falo em drop, quando eu vendo drop também para o cliente, né? Quando a gente oferece esse produto, ele é testado e validado pela gente, né? Nós já testamos tudo que tu pensar que poderia dar errado, nós já nos antecipamos e solucionamos para o cliente não ter esse problema, né? Então a gente procura dar o melhor para que realmente esse modelo funcione. Eu não sei hoje, Léo, quanto tu reinveste no teu e-commerce para crescer. Para a gente falar isso para as Quase pessoas, né? É necessário porque a gente é moda, indústria, Investe 100%. total, Você total, tira hoje um salário, digamos assim. total. Enquanto o e-commerce está nesse processo de crescimento, e que é exatamente o que a gente passou, nesse ano, de janeiro a julho, em 6 meses, foi um crescimento de 3 vezes. 300% em 6 meses. Como é que uma empresa que está crescendo 3 vezes em um ano vai conseguir fazer uma distribuição de lucros grande para o sócio? Não, o reinvestimento ele precisa ser em estoque, o reinvestimento ele precisa ser em tecnologia, precisa ser em eficiência para a operação. O investimento ele precisa estar dentro da empresa, porque senão tu não vai aguentar esse fluxo sobrando. Número médio, as empresas de modo geral no Brasil, eu não sei se sabe quanto que eles reinvestem, né? As pessoas aconselham em média 40% de reinvestimento. Mas, na prática, para gente que é dono de e-commerce, não funciona. Não. Né? Eu digo que a gente tem que cuidar muito com o nosso ego e com a nossa vaidade. Porque o que a gente vê? Quando eu vejo alguém quero ser seu cliente, quero entrar na plataforma hoje, a pessoa acha que amanhã ela vai ter um Porsche, está morando numa mansão e está sendo milionária. E não é assim, isso é vaidade, isso é ego. A gente precisa cuidar do nosso negócio, tirar o suficiente para você viver, que é o que a gente faz hoje. Nós reinvestimos 100% no nosso negócio também, né? Parabéns também, porque a gente tem a mesma mentalidade, eu gostei bastante de escutar isso, porque a Panorama, nós do grupo, reinvestimos 100%. As pessoas acham que a gente tem que sair torrando, gastando, e não.
A gente está focado no nosso crescimento, né? É óbvio que a gente tem um padrão de vida muito bom. Mas a gente não tem necessidade de estar mostrando, porque isso é ego, isso é vaidade. A gente precisa se preocupar com o nosso crescimento, com as nossas pessoas, investir para crescer, porque é aquela história, né? Não existe nivelamento no mercado. Ou você está crescendo ou está morrendo. Total. E é legal escutar isso. Eu posso falar o faturamento que foi publicado no ano passado pelo Exame, que é um dado público? Pode que foi Esse daqui publicado. não é nem o... Vocês já perceberam o ritmo de crescimento deles. Na metade do ano passado, a Exame publicou uma matéria que trouxe um pouco do faturamento que eles tinham na época. 250 milhões por ano. E tu, às vezes, está faturando 50 mil reais e tu já está pensando na Land Rover que tu vai comprar, na Porsche que tu vai comprar. Pensa realmente como dono de negócio. Pensa realmente como dono de negócio. Olha para dentro do teu caixa e entende. Porque às vezes a pessoa ela tá faturando 50 agora, logo ela vai faturar 100, ela tá comprando do fornecedor num fluxo de 30, 60, 90. Poxa, eu tô agora com um faturamento de 100. E às vezes o fluxo de caixa dela tá sobrando agora. Mas ela não percebe que, porque o que ela tá vendendo agora, ela ainda tem que pagar em 30, 60, 90. E aí às vezes sobra o dinheirinho aqui e ele vai lá e ele compra o carro, ele dá entrada num carro, dá entrada num apartamento. Só que, e o fluxo que vai vir logo? E se chegar uma sazonalidade ruim? A gente tá gravando esse podcast no comecinho de novembro. Outubro foi um mês extremamente ruim para o varejo de moda. Porque o clima não colaborou, e aí é questão econômica, é questão de Black chegando, mas o principal fator é o clima. E eu conversei com muito dono de negócio que tá sofrendo muito porque não monta caixa, tá num processo que não olha realmente para dentro financeiro, e às vezes o cara até é estabilizado, porque quando tu tá num processo de crescimento é uma coisa. É difícil montar caixa no processo de crescimento. Tem que ter muito controle. Mas é difícil tu montar caixa no processo de crescimento. Cada centavo importa, né? Total. Cada vírgula. As Total. pessoas acham, o 0,7 centavos não conta. Gente, a gente está falando em escala, né? 0,7, vamos lá, vezes milhões? É muita coisa. Total, é muita coisa. Mas enfim, a gente comentou e entrou bastante dentro do fator financeiro, que é uma coisa que eu gosto muito, que faz o modelo de vocês funcionar. Mas, Aline, aí uma resposta muito... que eu sei que para ti vai ser muito simples, mas para a pessoa que está ouvindo, talvez que ela vai estar se perguntando, tá, mas e como é que eu vou colocar um modelo desses de dropshipping profissional dentro do meu negócio? Cara, como é que eu vou operacionalizar isso? E eu sei que tu tem uma resposta muito simples para isso, né? Gente, é contratar a gente, né? Não tem jeito, Esse modelo de dropshipping que vocês fazem dentro da Panorama Móveis, isso tudo acontece e roda dentro da Panorama Sistemas e a pessoa que te contrata, ela tem acesso a isso. Mas é um nível de maturidade, né? Não, às vezes eu digo assim, você não precisa começar agora com o drop. Você primeiro vai estruturar o seu e-commerce com tecnologia, né? Às vezes as pessoas olham pra gente, eu não tenho o valor de mercado mais barato. Eu não sou a plataforma mais barata, né? E nem quero ser. Mas aí eu coloco uma aspas como cliente. Eu já fiz a conta de pegar e juntar absolutamente todas as plataformas que eu precisaria ter dentro do meu negócio. Plataforma de e-commerce, ERP, plataforma de atendimento, gestão de frete, gestão de marketplace. E tudo aquilo que a Panorama oferece, eu ia gastar muito mais. Isso. Mas o cliente não faz essa conta. Eu faço. Você faz, tá certo? Mas eu digo assim, a minha plataforma tem um setup mais alto e tal, mas é justamente o que a gente tem e oferece para o cliente é o diferenciado, né? Ele não precisa contratar várias coisas, é só uma ferramenta inteira, é uma ferramenta completa. E veio porque a gente usa. Então, como eu uso, eu sei as tuas dores. Eu vou te oferecer um produto muito melhor. E outra coisa que a gente oferece, que as pessoas não colocam na ponta do papel, é tecnologia constante. Saiu a IA, a gente já usa. Saiu agora a Temo, né? Agora eu vou perguntar para vocês, assim, quantas plataformas hoje já tem integração com a Temo? Ela está saindo agora. No momento que a gente está gravando, somente a Panorama. Somente a Panorama Sistemas tem a plataforma, tem integração com a Temo. Então, a gente já oferece, o Léo, como nosso cliente, já pode ter acesso e já colocar os produtos dele para vender dentro da Temo, né? Porque a gente é muito rápido. Saiu um negócio fora do país, nós já estamos estudando.
né? Saiu parte de tributação fiscal, já estamos estudando, já estamos atentos ao que vai mudar e o que a gente pode trazer de melhoria para eles, né? Então, é essa conta que o cliente precisa fazer. O quanto que ele vai gastar contratando várias plataformas, que a gente brinca sempre, eu gosto do modelo de dizer que é um guarda-chuva, as outras plataformas. Tem que contratar o RP, daí contrata a parte de marketing, daí contrata tudo separado. A gente não. A gente tem uma coisa só, um negócio só. Não, isso é legal, até trazer esse feedback de cliente mesmo, porque para o pessoal ter noção do quanto que a gente não precisa sair da plataforma para nada. Cara, eu respondo a pessoa do Instagram dentro do sistema onde eu faço a minha venda, onde eu consegui o marketplace, onde eu faço a gestão de frete, a gestão de pedidos, o faturamento, onde eu cuido financeiro, onde eu faço absolutamente tudo dentro da mesma plataforma. E nessa mesma plataforma eu consigo responder o meu saque. O pedido ele cai, eu já consigo vincular, o Uma atendimento tela só. cai, eu já consigo vincular com o pedido. Tá tudo vinculado no mesmo lugar. Isso é fantástico, a eficiência. E aí, antes, isso daqui é muito legal tu comentar. Ah, hoje, e aí tu pode me trazer, me confirma se esse dado tá certo, mas por conta das sistemas, hoje dentro da Móveis vocês rodam em comparação a todos os outros concorrentes de vocês, com 6 vezes menos gente para poder O faturar, mesmo milhão. para faturar o mesmo milhão. Isso é Isso. fantástico. A gente fez uma conta com outras plataformas, né? Eu pego o faturamento deles e divido pelo número de pessoas que eles precisam para produzir o mesmo milhão. A gente chegou ao número que nós somos 6,7 vezes mais eficiente que qualquer concorrente nosso para produzir o mesmo milhão. Então, digamos que eu seja um concorrente teu, o Leonardo Móveis, eu possivelmente, por não ter toda essa eficiência de tecnologia dentro do meu negócio, eu vou ter que ter 6 vezes mais Isso. pessoas aqui dentro. Exatamente. 6 vezes mais custo fixo, 6 vezes uma folga maior, 6 vezes mais retrabalho, 6 vezes mais 6 vezes tudo que mais se refere à tudo. eficiência. Mais custo, mais tudo, mais tempo. E assim, tu ter uma plataforma que ela é toda conectada, que tem tudo dentro de uma coisa só, facilita o processo de automação. Porque uma coisa conversa com a outra muito mais fácil do que eu tenho que ficar conectando várias APIs diferentes, né? Então, assim, a minha automação é muito mais rápida. Emissão de nota. Tu falou ali de questão do saque, né? Enquanto as pessoas estão tendo que entrar em cada tela para responder pedido, eu vou entrar na tela do TikTok Shop, eu vou entrar na tela da Magalu, eu vou entrar na tela do Mercado Livre, vou entrar na tela do meu site para responder. A gente tem tudo unificado, cai numa tela só. Então tu não precisa ficar. E quanto tempo tu ganha fazendo isso? A atendente de um saque normal, ela precisa ter 10 abas abertas É. e ficar trocando toda hora. Porque um dos nossos ativos mais preciosos hoje em dia é o quê? Tempo. Tempo. Então é isso que ela faz, né? Pela gente. Vamos deixar a plataforma trabalhar de forma inteligente, né? Vamos evitar trabalho, como diz o outro, né? E o que tu colocaria? Hoje vocês são o segundo maior e-commerce de móveis do Brasil. Me elenca 3 pontos que tu acha que levaram vocês a se tornar o segundo maior e-commerce de móveis do Brasil. Um deles eu não tenho dúvida e eu já vou responder por ti porque eu sei que vai estar ali dentro. Tecnologia e o que mais? Tecnologia. Nós somos pessoas apaixonadas pelo que fazemos. A dedicação, tá? Não é a tecnologia, é a dedicação. A gente também cria nossas próprias soluções. Não somos pessoas que... Isso é um dos pontos, né? Criar nossas próprias soluções. Não somos pessoas que vão ficar lamentando pelo que não temos. Nós damos um jeito de criar solução e oferecer o melhor, né? E a velocidade que as coisas acontecem é porque a gente vai atrás, né? Outro ponto, né? Já passei dos 3 pontos. Não, mas pode continuar. Como a gente cria nossas próprias soluções, a Panorama Móveis, né? A gente está falando das sistemas, mas é um grupo. Panorama Móveis é o que é também porque nós criamos também nosso próprio sistema de transporte. Como uma das dores no Brasil hoje é a logística, o que a Panorama Móveis fez? Criou a sua própria transportadora. Criamos nossa transportadora. E eu falo assim, nós somos um grupo de pessoas tão eficientes
O negócio acontece tão rápido e tão bem feito que é uma empresa de logística que existe há 2 anos e ela está ali transportando 800 toneladas por semana. Vocês têm noção do que é isso? 800 mil quilos de móveis por semana? E, obviamente, eu não estou falando ainda do número de Black Friday, que vai ser maior, né? Black Friday a gente sabe que vai ser loucura e vai ser muito maior, né? E a gente também falou antes de faturamento, que ano passado foi 250 milhões. E agora a gente está falando faturamento com certeza para mais de 350 milhões, né? A gente tá falando de quase 1 milhão por dia. É muita coisa, né? 1 milhão por dia. Aqueles dias, vamos lá, aquelas campanhas doidas que a gente fala, né? 7/7, 11/11. Tem dias que a gente chega a vender 3,5 milhões num dia Único dia. de imóveis. Então, assim, para quem acha que seu produto não vende, gente, a gente vende imóvel. Que é um produto difícil de transportar dentro do e-commerce, um produto que tem seus problemas enormes com devolução, que tem seus problemas enormes com Logística. reparo, e aí se a logística não é bem feita, o produto chega com uma avaria, e aí o problemão que é para conseguir resolver isso. Inclusive, como é que vocês lidam com isso lá dentro? Devolução, avaria de produto, porque eu, pelo menos, olhando de fora o mercado de imóveis, eu acredito que essa é uma dor muito grande. É uma dor. Mas o que a gente faz hoje, né? Nós temos tanto parâmetro para as coisas, tudo a gente analisa e tudo a gente usa os dados. Nosso sistema Conecta com tecnologia de novo. conecta Você com lida isso. tecnologia, então eu tenho dados, por exemplo, assim, né? Vamos pegar ali a tua cuia. Vamos pegar de exemplo, vamos fingir que isso aqui é um móvel, né? Uhum. Vamos usar essa cuia de exemplo. Eu sei que isso aqui, esse canto aqui, vem com quebra, certo? Sim. Eu vou dar a devolutiva para a fábrica e vou pedir uma embalagem melhor. Eu consigo saber isso através dos dados que eu tenho. Então a gente busca, além de resolver o problema do cliente, eu busco solução para eu não ter esse problema novamente. Então, assim, se eu sei que o canto, vamos lá, botar o canto direito, parte de baixo, quebra, por que que tá quebrando? Qual que é a peça que tá quebrando? Sabe? É a embalagem? É o produto? Então, o que a gente vai fazer? Vai devolver um feedback para a fábrica e vai pedir para arrumar. Porque a gente começa... O levantamento de dados disso. Isso A gente tem tudo mapeado. Hoje a gente tem tudo mapeado interno, tá junto com o sistema também. tudo conectado com o sistema, né? Mas daí essa é a questão logística, né? Esse é um Perfeito. pouco diferente Conecta do que o muito cliente vai usar, né? com a transportadora de vocês também. Mas são dados que a gente consegue usar junto com a nossa logística e saber, para saber onde vai ser feita melhoria. Porque qual que é o objetivo? Aconteceu o teu problema, eu vou resolver o teu problema, mas eu não quero que o problema aconteça de novo. Então a gente procura fazer esse feedback e fazer essa resolução. Eu brinco que tem dias lá na empresa que a gente fala assim, tem uns barulhos de caixa caindo, que tu escuta lá, pá, pá, pá. É gente testando a amostra que vem embalada com espelho e soltando literalmente no chão para ver se quebra. Por quê? A gente está testando a embalagem que vai ser mandada para o cliente. Então, a gente tem essa preocupação. A gente não está dizendo que não vai acontecer, mas a gente está dizendo que procura evitar que aconteça, né? E resolver da melhor forma possível para o cliente. E agora tu falou de escritório, e eu já visitei o escritório de vocês, a empresa de vocês, isolando a transportadora, que daí vocês têm os centros logísticos para a transportadora, mas daí não é necessariamente a Panorama Móveis, e sim a logística de vocês. Gente, a gente está falando de um escritório para um faturamento de um e-commerce de 350 milhões. A gente está aqui em uma operação agora da Postals, que tem um faturamento muito próximo, e a gente está aqui dentro de um complexo com 35 mil metros quadrados, com mais de 500 funcionários para operacionalizar isso. E aqui a gente está falando de um negócio, de um e-commerce que tem essa mesma complexidade, esse mesmo tamanho, mas com uma quantidade de pessoas extremamente reduzido por conta de tecnologia. Então, esse primeiro ponto que tu me trouxe, e que não tenho dúvidas, olhando de fora, que é o principal diferencial de vocês, que é realmente como vocês aliaram tecnologia para resolver cada um dos problemas, é o principal diferencial de longe, de fato. E aí a gente estava agora dentro da questão de devolução, e eu imagino que por conta desses problemas de avaria, de devolução,
E imóveis no geral, acredito que tenha muita dúvida, às vezes é dúvida sobre até como medir, é dúvida sobre material, é dúvida de como que vai chegar. Eu imagino que o serviço de atendimento também seja muito complexo, né? Como é que vocês resolvem e operacionalizam isso hoje? Ótima pergunta. Tecnologia novamente, mas assim, o que que a gente fez? Como tá vindo, veio a IA, nós estamos colocando IA na empresa inteira, né? Nós criamos um chatbot, carinhosamente, Criaram um chatbot próprio. criamos nosso Não é chatbot. usar um de mercado, vocês Não, criaram. criamos o nosso chatbot, Diferenciado. treinamos, ele vive sendo treinado, né? Porque eu falo que é uma tecnologia constante, não é um negócio que você faz e deixa lá quietinho, não. É uma tecnologia, a gente está falando de chatbot, ele é uma tecnologia viva. Mas não fica muito robotizado? Tipo, eu não gosto Não. geralmente de conversar com um robô, mas eu consigo perceber que é um robô, fica robotizado assim. Vocês Não. perceberam que o NPS de atendimento caiu ou ele até subiu? Como é que ficou isso? Então, vamos lá. Nós estamos falando que o meu saque hoje ele está operando com em torno de 10 pessoas, para todos os números que eu te passei. Muito pouco, Sim, né? então, Enquanto a média ali das outras pessoas concorrentes é até 300 pessoas. Então a gente está falando que, olha só, 10 pessoas. de 30 vezes menos. Por quê? Porque a gente treinou tão bem em cima dos nossos processos, a gente fez todo o detalhamento e a gente humanizou ele. Ele é feito na IA generativa, com a linguagem voltada para a humana, né? Então, ele responde tão bem, que ele recebe mais elogio que o atendente humano. As Quando pessoas vocês me não conseguem apresentaram- saber. quando vocês me apresentaram o bot, o Agson, teu irmão, ele falou uma frase que eu lembro até hoje, eu acho muito engraçado. Tu só percebe que é um bot porque ele te trata bem. Então, eu acho que pela forma com que de fato ele foi treinado, pela forma com que ele responde, e porque tem muito chatbot hoje que é o robô mesmo, que tu vai clicando nas opções e aí até que tu chegar numa parte onde ele te fala, poxa, não tenho a resposta para você. E ali não, ele realmente entende, tem os processos por trás, então usando inteligência artificial da forma certa, tu consegue realmente melhorar completamente o desempenho. E para te ter noção, olha o que ele respondeu, né? O cliente queria saber que tipo de lâmpada ia no móvel. Não estava na descrição do produto. E olha que a gente faz tudo bem detalhado. O bot deu jeito, ele conseguiu responder o tipo de lâmpada que precisava. E da forma correta, hein? Da forma correta. Enquanto um atendente humano, a gente verifica as respostas dele, a gente faz o acompanhamento. Enquanto o atendente humano não conseguiria. E outra coisa, né? O atendente humano, você controla se ele está num dia ruim? Não, Você controla se acontecer alguma coisa na casa dele que vai afetar essa pessoa no trabalho? não. Não. Se brigou com mulher, com namorado, Pode se até ficar tá sabendo, mas não triste. controla. Não. Então ele vai refletir no atendimento para as pessoas, né? Somos humanos, né? Enquanto tu tem um bot ali treinado que te responde 7 dias por semana, 24 horas por dia, ele tá controlado, ele tá no ambiente controlado para responder o melhor possível. Que a pessoa que está do outro lado, ela quer ser bem tratada, ela quer ter a resposta do problema dela e ela quer esse atendimento que acolha a pessoa. Então a gente se preocupou com cada detalhe, né? E ele é muito legal, assim, quem quiser testar ali, entra no site da Panorama Móveis para ver ele operando. Pode conversar com ele, tirar as dúvidas, e aí vocês vão ter noção de realmente como que ele funciona, né? E ele faz coisas que nenhum outro faz porque a gente programou, né? Eu não vou abrir aqui tudo que ele faz, né? Que isso é a nossa expertise de negócio. E senão a gente ia passar o podcast só falando disso também. Muita Porque coisa. ele é um negócio, assim, fantástico de como ele opera os processos da tua empresa. O que tu consegue fazer com ele. E a gente configura isso para o nosso cliente, né? A gente faz essa configuração, a gente vende ele separado e, assim, ajuda muito, porque tem hoje... Vamos lá, a gente está pensando em marketplace. Tem marketplace que te penalizam se tu não responder em 12 horas. em 12 horas, né? Caso da Shopee. Caso da Shopee, se tu não responder, tu vai ser penalizado e aí cai tua reputação, E a gente não não vende. Imagina cair a reputação agora numa Black Friday. Já eram tuas vendas. Então, assim, agora tu tem um robô que te responde bem
e tira as dúvidas. Isso agiliza o processo. E a gente sabe quantas vezes o cliente perde venda por não responder saque final de semana ou fora de horário, né? Total, total. Não eu sempre tive um despertador às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite, que é para responder Shopee. Que daí dava 8 horas da manhã, ia lá, respondia o que ficou pendente das 8 em diante, porque daí nunca completava esse ciclo de 12 horas. A gente tinha uma taxa de resposta do chat alta, porque. E isso é final de semana, era domingo, 8 horas da manhã. Às vezes eu queria dormir um pouco mais, tocava o despertador, tava ali do lado da cama, ia lá, respondia e voltava a dormir. E o bot ele resolve isso na hora, né? Você Então, vai poder descansar um pouco mais, né, Léo? pô, total. Agora facilita a vida. Resolve completamente esse problema também. Aline, isso que a gente estava conversando agora, a nível de atendimento, se trata muito também em cima de relacionamento com o cliente. E eu queria me aprofundar um pouco nessa questão de relacionamento. A gente falou de relacionamento com o cliente, mas eu imagino que para vocês conseguirem ter esse modelo de dropshipping funcionando, relacionamento é uma das coisas principais, relacionamento com o fornecedor, nesse caso. Com certeza. Ah, e eu imagino que também, pelo volume que vocês têm, para conseguir conquistar esse volume e para conseguir operar com a transportadora própria dentro dos marketplaces, para operar com o sistema de gestão conectado a esses marketplaces, acredito que uma das coisas que vocês prezam muito é relacionamento, tô certo? Certo. Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Como que é feito esse relacionamento? E para o dono de e-commerce que está escutando, para ti, o quanto que isso realmente influencia no dia a dia do negócio para vocês conseguirem conquistar esse resultado e como que ele conseguiria começar hoje a realmente trabalhar com esse, vou chamar de fluxo, mas com esse fluxo maior realmente de relacionamento com o fornecedor, com o cliente, com o marketplace? Eu sempre falo assim, ó, relacionamento é tudo, né? Te abre muitas portas. Os nossos fornecedores são nossos parceiros, eu brinco até que muitos são nossos amigos, né? Porque tu vai criando um vínculo, vai trazendo cada vez mais para próximo. E a gente sempre tá perto. Não tem como tu não ter, não, como é que tu vai criar um relacionamento se você não tá perto? E a gente tem que dar atenção, né? Pros detalhes, pro que tá produzindo, tem que ter essa troca. E eu falo que assim, ó, a gente dá o feedback para eles e a gente tem o feedback de volta. A gente escuta as pessoas, né? Nos marketplace a mesma coisa. O nosso bot hoje é um dos melhores. Por que que ele é um dos melhores? Porque a gente escuta feedback de cliente, a gente escuta, né? A gente escuta vocês, a gente escuta fornecedor, escutamos a galera dos marketplace. Tanto que se tu perguntar hoje quem é a Panorama Móveis, a gente é referência, né? E as pessoas gostam muito da gente por causa disso. Porque a gente escuta, a gente cria esse relacionamento, a gente procura trabalhar de uma forma leve, né? A gente jamais entra no esquema perde, perde ou perde, ganha, né? Nenhum lado. A gente sempre vai entrar no ganha-ganha, que é uma filosofia que a gente acredita que todo mundo tem que ganhar para crescer. Sim. Eu não posso espremer demais o meu fornecedor a ponto que ele não tenha margem, tenha que sacrificar e não tenha lucro. Que a gente sabe que também acontece isso no mercado, né? Então a gente tem que ter um relacionamento saudável e tem que procurar crescer. E é essa filosofia que a gente acredita que é a melhor, que todos, na verdade, deveriam acreditar, né? Questão de concorrência também, eu não lido com o meu concorrente, tipo assim, ele não é meu inimigo. Ele é só uma outra pessoa que está fazendo o serviço dele. E o mercado tem mercado para todo mundo, Sim. né? Tem espaço para todo mundo. Se a gente olhar quanto que cresce o e-commerce por ano, ele está crescendo 15% ao ano, né? Esse ano, você pegou os dados desse ano, quanto que vai faturar? Ao todo? Não, Esse ano está estimado ali em 234 é bilhões. muita coisa. Até 2025, até o final de 2025 desse ano, no caso. Então, assim, se cresce todo ano 15%, a gente tem muito mercado para trabalhar, né? Tem espaço para todo mundo. Tem, total. E aí é uma coisa que todo mundo fala, o e-commerce está saturado, não dá mais para entrar, a competitividade é muito grande, tem muita gente vendendo o produto que eu quero vender. E aí a pessoa fica esperando, esperando, esperando.
No Brasil, só 15% do varejo é online. Na China já passa de 50%, nos Estados Unidos já passa de 40%. No Brasil, a gente está falando de 15%. Então, quando o pessoal fala, o mercado está saturado, já tem muita gente, mas se tu simplesmente só crescer o que o mercado está crescendo, tu vai ter um crescimento muito acima da média de qualquer outro setor que não seja o e-commerce. Porque o e-commerce está em pleno crescimento. Então, se todo mundo que está hoje estabilizar porque está saturado e tu entrar ali dentro, tu vai ter um crescimento acima da média de qualquer outro setor que tu poderia entrar. Então, o e-commerce por si só, quando fala que está saturado, é uma coisa que eu também, de fato, não concordo muito. E aí, para vocês conseguirem chegar até onde vocês chegaram, e tu me trouxe isso lá no começo também, vocês erraram muito. Tu consegue me listar alguns dos principais erros que vocês cometeram para que a pessoa que esteja nos escutando, talvez ela possa pular esse erro aprendendo com os erros de Gente, vocês? tem um erro que a gente cometeu. Assim, ó, nada contra quem mora no Fernando de Noronha, tá? Mas vamos lá. A logística para entregar em Fernando de Noronha é terrível. É de barco. É de barco que chega, não é nem aéreo. É de barco aéreo. Mas Meu. pensa móvel. O que que aconteceu lá no começo? Vamos lá, vamos voltar bem no comecinho, gente. O Google, ele te penaliza se tu não coloca para entregar no Brasil inteiro, certo? Uhum. Desde aquela época. Só que tem CEPs que tu vai ter que colocar um valor de frete muito mais alto, porque você vai ter que incluir a conta de entregar de barco de avião, que vai tornar com certeza inviável a compra para aquele lugar. Não é que a gente não queira vender para lá, mas no começo a gente vendeu sem querer, né? Sem ter, Fernando de Noronha. a gente vendeu com o mesmo preço de fosse frete normal. No final, a pessoa não cancelou o pedido. De jeito nenhum. Uma pessoa queria o pedido, eu não lembro mais o que foi vendido. Foi um roupeiro. E nós tivemos que entregar, tivemos que ir atrás de barco para entregar esse produto. E aí o frete foi mais caro. Ah, o frete saiu muito mais caro do que o móvel. Pagamos para entregar, né? Mas conseguimos entregar, mas foi um erro assim que vocês vão dar risada, é um erro bobo, né? Que hoje em dia ninguém mais comete, mas são coisas de iniciante, né? Vocês não vão passar por isso, gente. Né? O Léo não vai deixar nem a gente aqui. Não, e aí, quando tu fala muito dessa questão de logística, a pessoa que está nos escutando, se ela, por exemplo, é do mercado de moda, não é uma preocupação latente a questão de logística e de transporte. Porque, vamos lá, tu vai mandar um pacote com 3 roupas de Santa Catarina para São Paulo, tu vai pagar 6, 7 reais. Se tu tá com as opções de transportadoras certas, e aí a gente tem nosso patrocinador da Frete Barato que resolve isso para ti. Mas não é uma preocupação realmente latente do dono de e-commerce de moda. Mas para móveis é tudo diferente, né? Não, é muito mais caro, né? Imagina, porque assim, o ticket é maior, né? Não é baixo ticket, é um ticket médio ali. Estamos falando ticket médio de R$ 500, né? Mais alto, Médio maior, peso peso, maior. caixa, volume, né? A gente não tá falando só de uma caixa, já são 3, 4 caixas, dependendo do que comprou, né? Então a gente tá falando assim de um trabalho bem maior, E aí isso resulta em preço de frete maior e em prazo maior também. prazo maior, né? E aí outra questão também, outro erro que a gente cometeu bem no início, a gente não tinha naquela época trava de precificação. E aí um colaborador nosso, na época, precificou errado. E adivinha o produto que mais vendeu naquela noite? Foi aquele com o preço errado. Vendeu muito. E a gente teve que entregar. Mas foi uma coisa absurda, assim. Levamos prejuízo ali também, tivemos que entregar, bem no início, né? A gente tem que expor nossas vulnerabilidades para vocês não errarem, né, gente? E hoje em dia, para evitar isso, a gente tem trava no sistema de precificação de margem. Então, nunca mais nenhum cliente nosso vai passar por isso. A gente já passou, você não passa por isso. Mas acontece, precificou errado, pode ter certeza, né, Lady Murphy? Vai vender. E vocês são muito criteriosos com essa parte financeira e é uma coisa que vocês levam muito a sério, que eu sei disso. O quanto gestão realmente foi um pilar decisivo para esse crescimento de vocês e como que é
desde o organograma de gestão hoje de vocês lá dentro, no geral, quantas pessoas são envolvidas nessa parte, e aí gestão, eu falo gestão, tanto a parte de equipe, mas principalmente da parte financeira, de dados, dessa parte mais analítica que eu sei que tu gosta também. Então, nós temos hoje no financeiro 6 pessoas. 6 pessoas só para cuidar da parte financeira. Isso. Só 6 O que pessoas. pensando pro faturamento ainda é extremamente eficiente. Uma dessas pessoas, logicamente, é meu pai, né? Que é um senhor, mas que é muito mais à frente do seu tempo. Com toda E meu certeza. pai é fora da curva. É aquilo que até a gente comentou antes, de tributação, enquanto tá todo mundo falando ali na reforma, meu pai já tá estudando. Já tá procurando entender, já tá olhando o que que vai mudar. A gente tá sempre à frente, a gente tá sempre procurando, estudando e fazendo contas, né? Acima de tudo, a gente tem as projeções para cada ano, a gente conta e aquilo que eu falei, cada centavo importa. No final da conta, dá muita coisa, muita diferença. Então a gente faz, o sistema também nos ajuda, né? Tudo que é relatório financeiro, tu consegue tirar por ali. Então tu consegue ter uma previsibilidade dos números, né? Tá, então vocês controlam o financeiro de vocês também por dentro da Panorama Sistemas. Controlamos São também. 350 milhões controlados também dentro da mesma plataforma que cuida do estoque, que cuida de tudo. Exatamente, relatório por tudo. E relatório de tudo, de vários dados. Então, assim, como meu pai, para quem não sabe, meu pai era gerente de banco, né? Pai formado em administração, gerente de banco. Então, gosta muito de número e de relatório. Então, ele também, com essa visão dele, trouxe tudo isso para o nosso negócio, né? Então, relatório de tudo que tu imaginar de controle, de fluxo de tudo, a gente consegue tirar. E isso facilita mais ainda a nossa vida, né? Porque gestão financeira para e-commerce é tudo, né? Não é só estratégia. O e-commerce ele tem esses pilares que são relevantes. Total, total. E vocês desde o começo focaram muito em construção de caixa, em margem. Hoje vocês olham mais efetivamente para a métrica de faturamento ou para a métrica de lucro? Quando começa o ano, vocês têm a métrica e a meta de quanto que vocês querem faturar no ano. Mas tem a meta de caixa também, tem a Tem, meta de lucro tem, também, vocês olham tem, mais para isso, eu imagino. tem todas elas, tá? A gente não olha isoladamente. Não tem como, né? Porque eu sempre brinco que faturamento não é lucro, né? Eu posso estar ali faturando 1 bilhão, mas não significa que eu tenho 1 bilhão de lucro no meu bolso, né? Então a gente tem que olhar sim para a gente conseguir ter uma projeção real da onde que a gente vai investir o dinheiro e o quanto a gente vai investir para crescer novamente, Sim, né? total, porque esse dinheiro ele tem que voltar e tudo Ele tem que voltar. voltado em sempre aumentar a margem. É muito melhor tu ter um e-commerce que fatura 200 mil com uma margem de 20% do que tu ter um e-commerce que fatura 1 milhão com uma margem de 5%. Exatamente. Quanto que tu vai lucrar em cada uma das situações? A mesma coisa, 50 mil reais. E o que que dá menos trabalho? 100% o cenário, o primeiro cenário que é o ideal. Então, tu vai ter exatamente a mesma margem, vai te sobrar exatamente o mesmo lucro, só que tu vai ter uma operação muito mais enxuta, tu vai ter menos funcionários, tu vai ter um risco menor, tu vai conseguir construir caixa com uma tranquilidade maior, vai investir menos em estoque. Então, automaticamente, tudo dentro do teu negócio melhora, né? E é uma coisa que o pessoal realmente foca muito em faturamento. E outra E faturamento coisa, é ego. é bem isso aí, faturamento é ego. Eu falo o número de faturamento justamente para as pessoas terem uma noção de quantidade de pessoas, né? Não por ego, por vaidade, mas para inspirar as pessoas que elas também possam Tá. crescer. Outra coisa também que a gente preza muito é de acordo com a legislação, né? Com as leis, né? Então, assim, a nossa plataforma é 100% ela opera dentro da legislação. Não existe possibilidade de fazer meia nota, não existe esses esquemas que eu sei que tem gente que gosta, né? Mas não tem como. Até porque a gente não quer que a pessoa tenha problemas no futuro. Então, faz O tudo. problema pode reverberar em ti também, né? Pode reverberar na gente. Então, assim, faz dentro do certo, que é melhor. Cresce mais devagar, mas cresce certo. Total, total. Porque senão tu tá arriscando um negócio que às vezes tu passa 5 anos construindo
pra É uma perder. coisinha errada que tu tá fazendo ali durante esse período que pode te matar depois. Às vezes isso vai mudar, cara, 2% no final da tua linha. Pô, 2% para e-commerce é muita coisa. É Mas muito. às vezes esse 2% ele também pode sacrificar o teu negócio para sempre. Exatamente. E se tu não controla isso diariamente. Então, de fato, é uma coisa extremamente importante. E quais que são os principais canais hoje de vocês? Vocês têm um site próprio? Vocês estão dentro de marketplaces? Quais que são esses principais? Não precisa me listar em ordem, porque eu sei que isso é informação importante de dentro da empresa e que os concorrentes poderiam aproveitar. Mas onde que vocês estão presentes hoje? Vamos lá. Magalu, Shopee, Madeira Madeira, Leroy Merlin, TikTok Shop. Agora estamos entrando na Temu, na Amazon. Então a gente está dentro dos principais, né? Tá. E aí tu me responde uma coisa. Ah, perdão, esqueci também Casas Bahia, é que são tantos que. Sim, tá E em todos outros, eles. né? Mas aí tu me responde uma coisa. Eu divulguei aqui no começo, a gente tem uma consultoria gratuita para donos de e-commerce. Em muitos casos, a pessoa chega com uma operação muito redonda, assim, para, cara, escalar muito rápido na Shopee, por exemplo. E aí, quando a gente comenta sobre isso, imediatamente uma das respostas que vem é: não, mas a Shopee é só para produto barato. Na Shopee só vende roupa. Na Shopee só vende achadinhos de R$ 10, de R$ 50. Como é que vocês estão vendendo móveis lá dentro? Vende mesmo? Vende, Mesmo com ticket maior? vende. Então, isso é um pensamento muito equivocado, né? Eu diria até que é um preconceito, mas é porque a Shopee no começo, Ela é talvez o marketing veio assim e virou agora, né? Não é mais. A gente vende muito na Shopee, escalamos muito. A Shopee tem um marketing fora da curva, muito agressivo, né? muito agressivo. A Shopee, para quem não sabe, é de Singapura. Então, eles vêm com uma tecnologia e fazem coisas assim, eles estão na frente, né? Agora que a gente está vendo lançar os vídeos, que agora não vai ser mais a foto do móvel. A moda agora é vídeo. Não sei se para vocês também. Sim, total. Isso veio da onde? Da Shopee. E os outros depois estão colocando, né? Mas a Shopee está vindo com muita inovação e está entrando muito forte no mercado, né? Hoje eu diria assim que quem não está vendendo na Shopee era bom começar, porque realmente vale a pena e está trazendo muito resultado. E o que que faz vocês venderem bastante dentro, não só da Shopee, mas dos marketplaces? O que que faz vocês se destacarem lá dentro? É o produto? É o preço? Ou não é só o preço? O que que faz vocês venderem e se É que são destacarem? três frentes, né? A gente fala sempre assim que é produto, preço e prazo. Produto, preço e prazo para vocês é o que. É, Então, produto, um produto que seja bom, um produto que. produto que seja bom, Como é que vamos vocês lá, escolhem um produto hoje? roupeiro, a gente tem as métricas, né? A gente tem o sistema novamente. Ele te dá os dados de quais mais vendem. Então a gente vai lá, pega a nossa curva A, que são os produtos que mais vendem, e a gente vai focar nesses produtos em campanha. Hoje no nosso site ali, vamos lá, que a gente está falando de mais de 6.000 produtos catalogados. Então é Vocês têm um muita coisa. filtro, tipo, eu sou um fornecedor de vocês, da Leonardo Móveis. Eu te entrego o meu catálogo de produtos. Tu coloca todos para vender ou tu tem esse filtro? Temos um filtro, mas a gente também faz teste. Eu não vou ignorar todos os seus produtos. A gente vai colocar os que mais vendem, mas começa a trabalhar os outros. Por Estão o quê? tempo todo testando produto também? Testando. E-commerce também é teste, né? Eu não sei o que vai vender até eu colocar para vender. Eu não consigo saber. Tem coisas no e-commerce que a gente pensa assim, nossa, isso nunca vai vender. Mas eu gosto de um exemplo que tu vai dizer assim, até meio bobo. Antigamente a gente via vender lenha no mercado, madeira, Não, esterco. não. Então tudo vende. E eu todo domingo tô comprando lenha no Tá mercado. comprando lenha no De mercado. carvão. E tô sempre comprando lenha Tá no vendo? mercado. Então, assim, no mercado, mas tem no e-commerce também. Então, são coisas que, se tu perguntar pra uma pessoa há 30 anos, vai vender esse mercado? Não, nunca vai. Sabe uma coisa engraçada que eu sempre cito como exemplo para dizer como tudo vende dentro do mercado? Em 2020, um dos produtos mais vendidos na época de Natal era pinha.
Que a Pinha. pessoa simplesmente pode ir embaixo de uma árvore na beira da estrada e pegar. E tava sendo vendido e vendendo muito. Era um dos produtos mais vendidos, né? Que loucura. Pra tu ver como tudo vende. Qual que é o custo da pinha? Zero. É o Zero. custo de gasolina pra tu ir na beira da estrada catar. Catar, embalar, botar no saquinho bonitinho e despachar. E vende. Então, a criatividade para produto conta muito. Preço. O que necessariamente vocês olham dentro de preço? Tem que ser competitivo? Tem que... O que Tem que vocês olham ser, ali de na preço? parte de moveleira tem que ser competitivo. Nosso segmento precisa ser competitivo. Se tu tem o mesmo produto que um outro concorrente, mesmo que teu marketing seja muito forte, mas o preço for mais alto, esquece. Então, ó, uma regra nossa, a gente nunca vai entrar no prejuízo. Eu não opero no prejuízo para desbancar concorrente. Isso é uma regra nossa. Jamais eu vou operar no prejuízo. Então deixa ele, se ele quiser, se o concorrente quiser baixar a margem para operar no prejuízo, deixa ele. A gente não faz Só isso. abandona esse produto e deixa ele vendendo E preço. trabalha em outros, né? Tem um trabalho comercial feito em cima, sim, além do produto, porque ele precisa aparecer nas primeiras páginas. Então tem todo esse trabalho por trás também sendo feito, né? Que a gente falou dos 3 critérios mais importantes em termos de consumo. Mas ele precisa aparecer entre as primeiras páginas para vender. A gente sabe que aumenta a chance de tu vender aquele produto, né? Perfeito. E o terceiro ponto que tu me trouxe, produto, preço e prazo. Como vocês olham para isso hoje? A gente tem a curva ali, como eu falei, a curva A, a gente sabe quais mais vendem, então esses produtos a gente procura colocar eles às vezes não, a gente coloca eles no nosso depósito em São Paulo para despachar mais rápido. Show. Mesmo no modelo dropship a gente faz isso por causa da logística, né? Porque eu quero que o meu cliente às vezes receba em 3 dias o que ele receberia em um mês. Então, se eu consigo ter essa possibilidade, e isso conta na hora do cliente comprar, né? Hoje em dia, até o Mercado Livre ali, que a gente também vende, ele tá mudando um pouco essa questão da entrega. O cliente, ele não quer esperar 2, 3 dias. Ele quer comprar hoje e receber amanhã. Ele não quer saber se é móvel, se é o que for. Ele quer receber. As pessoas estão mais ansiosas, então elas querem o produto. Então a gente procura fazer uma entrega mais ágil possível, mas geralmente a gente sabe com base no que mais vende, né? Os outros produtos, logicamente, demoram um pouco mais, porque daí tem a questão da fábrica, produzir e daí mandar para o cliente. Maravilha. Produto, preço, prazo como os principais pilares para vocês venderem tudo isso. E anotei aqui outros 4 pontos também que foram aquilo que vocês colocam justamente como pilares para crescimento, que foi tecnologia, dedicação, criatividade e a logística. Aline, que aula! Eu encaro muito esse podcast aqui realmente como uma oportunidade para mim aprender. E tô aqui com o caderno cheio, aprendi muita coisa para já poder começar a aplicar tanto nos negócios quanto com todos os negócios dos nossos mentorados por aqui. E antes da gente fechar, eu tenho 2 perguntas para ti. A primeira pergunta: por que a pessoa que está nos escutando hoje ela deveria escolher a Panorama Sistemas para operar a parte de tecnologia dentro do negócio dela? Porque é uma plataforma que é validada, que a gente usa e testada. Eu não tô te vendendo um produto que eu só produzi e não usei. É um produto que eu uso, então que eu sei que realmente funciona. Eu tô te vendendo uma coisa que eu tenho certeza que funciona e vai transformar o teu negócio. Eu jamais, a gente jamais, como empresa, vai querer vender alguma coisa que eu acho que não vai ser bom para ti, Sim. né? Então isso, a gente tem esse critério de saber que realmente meu produto é bom e eu sei que funciona. E vai do cliente querer escalar ou não, daí vai da expertise dele do negócio também, né? Perfeito. E a segunda pergunta: imagina que agora todos os donos de e-commerce do Brasil vão escutar aquilo que tu vai falar agora. O que é que tu falaria? Que conselho tu daria para essa pessoa? Ah, gente, comece o quanto antes, né? Comece a escalar, não desiste, estudem, busquem pessoas para te aconselhar. Se você não tem quem possa te aconselhar perto, procure outras pessoas. O Léo tá aqui justamente para mentorar. Não tenta dar um voo sozinho que pode quebrar, né? E
uma coisa que é antiga, que a gente gosta de falar, não dê o passo maior que a perna. Vai mais devagar, mas vai com fluxo, né? Não tenta fazer loucura no meio do caminho, porque o e-commerce não é brincadeira, né? É uma coisa assim, tem que estudar, tem que ter consciência, busquem ferramentas que te ajudem a otimizar o processo de vocês. É que nem a gente falou bastante da nossa plataforma, por quê? Porque você vai economizar. No final das contas, você vai economizar muito dinheiro. Além de ficar contratando várias coisas, você tem numa coisa só. Dinheiro você economiza, tempo você economiza, mão de obra você economiza. Você pode aproveitar essas pessoas para níveis mais estratégicos do que operacional. Deixa a plataforma trabalhar por você, né? Então, assim, tempo é o que a gente precisa. Eu falo assim, muita gente às vezes tem filho, tem família. Deixa esse tempo para cuidar da tua família, né? Vai ter tempo para descansar. A gente sabe que não é fácil, mas procura ferramentas que te realmente façam a diferença no teu dia a dia e te ajudem a crescer. E uma coisa assim que eu não citei da ferramenta também é a questão de escalar o negócio. Não adianta você contratar uma ferramenta que não te permite escalar, né? A nossa permite escalar numa velocidade que tu quiser crescer. Não tem um nível, ela nunca vai te engessar. Não procurem coisas que vão te engessar. A gente é muito contra a ferramentas que te travem. Por exemplo, assim, eu tenho integração com os bancos, a gente oferece para o cliente, o Léo mesmo sabe, mas quem vai decidir taxa, quem vai escolher é ele. Ele não vai ter que usar, por exemplo, um Panorama Pay. E vai ter que usar a minha plataforma com o meu meio de pagamento, com a minha taxa. Porque isso eu tiro a competitividade dele. Então, isso a gente não... É um tipo de pensamento que a gente quer que a pessoa cresça, Total, né? total, total. Coisa boa, Guine, coisa boa. Papo extremamente produtivo. Tenho certeza que no decorrer dos próximos episódios aqui do e-commerce podcast, a gente vai voltar a conversar porque tem muita coisa para a gente poder explorar, tanto dentro de Panorama Móveis quanto dentro de Panorama Sistemas. Extremamente bom te ouvir, te agradeço extremamente por ter aceitado o convite, por estar aqui junto com a gente. E assim a gente encerra mais um episódio aqui do e-commerce podcast. Lembrando para você que o e-commerce podcast ele é um oferecimento de Mentoria Ames e Postals. Além disso, nossos patrocinadores, Panorama Sistemas, a plataforma mais completa do Brasil para o seu negócio, frete barato, onde cada entrega conta uma história, W3 Pagamentos, a melhor aprovação de pagamentos de cartão de crédito do mercado, W3 Agência de Tráfego Pago, aonde é a única agência de tráfego pago do Brasil que é feita de dono de e-commerce para dono de e-commerce, onde a gente entende exatamente o teu dia a dia. Lembrando mais uma vez que para poder agendar uma consultoria completamente gratuita para o seu e-commerce, é só clicar aqui no link que está na descrição para que a gente consiga realmente começar essa transformação o mais rápido possível. E depois de ter escutado tudo isso que a Aline falou por aqui, não tenho dúvidas que você está completamente interessado também pela Panorama Sistemas e por implementar toda essa tecnologia no dia a dia do seu negócio. Aqui embaixo também tem um link para você poder agendar diretamente uma demonstração da Panorama Sistemas para dentro do seu e-commerce. Muito obrigado pela atenção, continue acompanhando os próximos episódios. Tchau!